Vacinas contra a Covid-19 cancelada em adolescentes, porque o Ministério da Saúde voltou atrás, sendo que já tinha falado que iria vacinar a população de adolescentes. Meu nome é Evelyn Oliveira, sou médica pós-graduada em nutrologia e venho aqui para conversar com você sobre prevenção de doenças, e aí eu falo sobre as vacinas, que é um dos principais meios de prevenir doenças. Falo sobre nutrologia, genética e estilo de vida saudável. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Semana passada, o Ministério da Saúde voltou atrás, falando que não iria mais vacinar adolescentes entre 12 e 17 anos. O mundo passou por um grande problema de escassez de vacinas e o Brasil, por ser um país muito grande, teve dificuldade em comprar vacinas para a população no geral. No início da vacinação contra a Covid-19, como as vacinas estavam escassas no Brasil, o governo decidiu distanciar a primeira dose da segunda dose para 3 meses, da AstraZeneca, da Pfizer, para conseguir trazer vacinas para a primeira dose e ter mais um tempo para conseguir para a segunda dose. Vários países no mundo usam um intervalo mais encurtado das 2 doses, mas o Brasil decidiu fazer esse intervalo mais longo, o que é justificável pela escassez de vacinas. E é aceito também baseado no que os artigos científicos e os estudos falam. Veio a variante Delta, o Ministério da Saúde falou que iria encurtar esse intervalo entre a primeira e a segunda dose, o que é também justificável, já que a primeira dose da vacina reduziu a sua eficácia contra a variante Delta, ainda é eficaz, mas reduziu a eficácia, então precisaríamos da segunda dose para fortalecer essa imunização contra a variante Delta. Então foi falado de encurtar esse intervalo e foi falado também que nesse mês de setembro nós iríamos começar a vacinar a população de adolescentes entre 12 e 17 anos. Até aí tudo bem. Só que semana passada o Ministério da Saúde voltou atrás na decisão, falando que não iria mais vacinar os adolescentes. E aí o Brasil começa a destoar do resto do mundo. E o argumento que o Ministério da Saúde usou para soltar a nota falando que não vai vacinar os adolescentes foi bem meia boca. O Ministério da Saúde falou que não precisa vacinar os adolescentes, afinal de contas, é uma população de baixo risco para a Covid-19. E realmente é uma população que não é prioritária, as mortes entre adolescentes são bem baixas, os casos de Covid em adolescentes são poucos. Mas mesmo assim, não é motivo de excluir os adolescentes da vacinação. Afinal de contas, a Organização Mundial de Saúde já orientou para todo mundo que é sim indicado vacinar a população de adolescentes. E aí, quando a gente pega o resto do mundo, os Estados Unidos, Israel e Inglaterra, que são países líderes na vacinação contra a Covid-19, estão vacinando adolescentes. Os Estados Unidos é o país mais invasivo e mais agressivo em relação à vacinação. Os Estados Unidos está vacinando até crianças. A Inglaterra pediu mais um tempo em relação à vacinação de crianças, falou que por enquanto não vai vacinar as crianças, mas os adolescentes estão em processo de vacinação no país.
Eu entendo isso, afinal de contas, temos poucos estudos em relação às crianças. Esse grupo pediátrico é mais difícil de fazer estudos, é mais difícil saber a segurança do uso das vacinas nas crianças. Mas quando o Ministério da Saúde se expressa dessa forma, falando que não vai vacinar a população adolescente, fica parecendo pronto, terminamos, o processo de vacinação, estamos todos protegidos e para esse ano nós conseguimos finalizar a vacinação. E não é isso que aconteceu. Tá certo que estamos bem em relação à vacinação, muitas pessoas tomaram a primeira dose. Já em relação à segunda dose, mais ou menos 40% da população tomou a segunda dose, é menos da metade, então tá um processo mais lento em relação à segunda dose. Estamos tendo menos mortes pela Covid-19 por dia. Estamos numa média de 60 mortes por dia no Brasil. Apesar de ser menos do que no início da pandemia, são 60 pessoas perdendo a sua vida devido à Covid-19. São 60 famílias desoladas, sem aquele familiar querido. Então, nós devemos sim continuar a vacinação. Os adolescentes voltaram para as aulas presenciais, estão tendo contato com mais pessoas, com os colegas, com os amigos, com os professores, com os seus familiares. A Organização Mundial de Saúde fala que os adolescentes devem sim ser vacinados. Não devem ser prioridade, mas devem ser vacinados sim. Nós podemos estar vivendo dois tipos de cenários diferentes. O primeiro deles seria falta de vacina. Se o Ministério da Saúde chegasse e falasse: está faltando vacina, não temos vacinas o suficiente, então vamos atrasar um pouco a vacinação em adolescentes. Nós vamos priorizar terminar a vacinação na população adulta com a segunda dose. Então vamos adiar a vacinação em adolescentes. Aí, se for esse cenário, que eu não sei se justifica o Ministério da Saúde falar que vai atrasar a vacina em adolescentes. Não que não irá vacinar adolescentes. Até porque isso causou uma confusão no país. Afinal de contas, muitos estados já estavam vacinando adolescentes contra a Covid-19. Salvador, São Paulo estava em vacinação e teve que parar por essa nota do Ministério da Saúde. O segundo cenário possível seria não saber qual vacina utilizar na população de adolescentes. A AstraZeneca está em falta no Brasil. A Fiocruz e outras entidades já estão tentando conseguir mais doses. Já foi liberado a produção da AstraZeneca no Brasil. Em relação à Coronavac, está em análise o uso e a segurança da Coronavac na população de adolescentes. Inclusive, a Anvisa pediu um pouco mais de tempo, um pouco mais de dados do uso da vacina Coronavac em adolescentes. Parece que vai dar certo, alguns países já estão usando a Coronavac em adolescentes, tem dado certo. Eu entendo a Anvisa. Essa questão de comprovação científica, a gente tem que ser chato mesmo, a gente tem que saber a segurança, a gente tem que saber a eficácia, no uso em cada população. O que não podemos é ficar sem vacinar. O que faria sentido, talvez, seria atrasar as vacinas. A variante Delta não decolou no Brasil como a gente achou que seria, a terceira onda. Não aconteceu isso e foi um dos argumentos que o Ministério da Saúde usou, que a variante não decolou no país, que tem poucos adolescentes morrendo pela variante, que tem poucos adolescentes com a Covid-19. Mas não justifica não vacinar adolescentes saudáveis. Quem comanda essa questão de vacinação no Brasil é o Programa Nacional de Imunização. E o Programa Nacional não falou nada, não soltou nenhuma nota. Quem falou que não vai vacinar é o Ministério da Saúde. Então vamos aguardar aí o que o Programa Nacional de Imunização vai falar sobre isso.
Vamos esperar os dados finais da Coronavac em adolescentes. Vamos aguardar chegar mais vacinas. Estamos em falta de vacinas, principalmente a AstraZeneca. A Fiocruz já está tomando medidas em relação a isso. E quando tivermos mais vacinas disponíveis, precisamos priorizar 2 pontos. Primeiro, encurtar o intervalo entre a primeira e a segunda dose na população adulta, que é prioridade, e quem sabe atrasar um pouco a vacinação em adolescentes, mas ainda assim incluir essa população acima de 12 anos no Programa Nacional de Imunização. O Brasil ainda está bem nesse processo de imunização. O Ministério da Saúde, junto com as secretarias de saúde, estão conseguindo vacinar a população. A população está aceitando mais ser vacinada. A Organização Mundial de Saúde já orientou o mundo todo que temos que vacinar os adolescentes. O Ministério da Saúde destoou um pouco da Organização Mundial de Saúde e das entidades médicas que indicam a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes, mas vamos esperar o que o Programa Nacional de Imunização tem a nos dizer. Nós precisamos incluir sim os adolescentes na vacinação. Precisamos proteger essa população. Se você gostou, curta esse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima!